professor Antônio Dutra, professor de Física. Nós estaremos trabalhando na aula de hoje a habilidade MCM13 CNT 202, Ciências da Natureza, né? Nós vamos trabalhar resistores em série e paralelo. O que são resistores? Resistores são elementos físicos que nós utilizamos para montar circuitos, né? Eles estão presentes no nosso dia a dia, em tudo que nós utilizamos. Eles estão presentes no chuveiro, que nós utilizamos para aquecer a água, estão presentes nos nossos celulares, que nós utilizamos para fazer a nossa comunicação, utilizar nosso Wi-Fi e tudo mais, né? Os resistores também estão presentes no ferro de passar roupa, né? O ferro de passar roupa é o resistor utilizado para aquecimento. Do chuveiro, aquecimento também, né? Os resistores estão presentes em todos os lugares onde se requer o uso da eletricidade, né? Muito bem. Nós vamos falar então da curiosidade aqui. Você sabia que os resistores são fundamentais para controlar a eletricidade e evitar que os circuitos se queimem? Muito bem. Sem eles, muitos aparelhos eletrônicos poderiam simplesmente parar de funcionar por excesso de corrente. O resistor é um limitador de corrente. Ele é um limitador de tensão elétrica. Tensão elétrica é a voltagem sobre o resistor. Se eu tenho um resistor, um circuito, por exemplo, eu tenho um circuito, tenho uma fonte, aqui é o polo positivo, é o polo negativo da fonte, e eu tenho aqui um resistor elétrico, tá? Aqui é o meu terra da fonte, e aqui uma chave, né? Uma chave ligada ao terra, essa chave SW1, SW de switch, tá? Chave, ok? Então, quando eu fecho a chave, minha SW aqui, o meu resistor, por ele, vai circular uma corrente elétrica aí, né? Uma corrente elétrica aí. Essa corrente elétrica vai fazer com que o meu resistor derrube sobre ele uma energia, né? Essa energia, ela está sempre oposta, essa voltagem está sempre oposta à minha corrente elétrica, ok? Muito bem. Nós vamos então trabalhar os circuitos, associação série e paralelo, tá? O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é por onde a corrente elétrica caminha, né? Interpretar, representar gráficos, tabelas, símbolos e equações, resultados de experimentos, pesquisa, análise, tudo que se utiliza resistores, nós vamos falar rapidamente aqui, ok? Antes de mergulharmos nos tipos de resistores, precisamos entender dois conceitos essenciais da resistência elétrica. Primeiro, resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica, né? A medida é dada em ohms, que é o símbolo grego, né? Ômega, né? É o símbolo da resistência elétrica, né? Nunca podemos nos esquecer disto. E também a corrente elétrica, ela pode ser representada pela letra I ou, em alguns casos, pela letra I maiúsculo, né? Mas ela é sempre dada em a unidade da corrente elétrica, ela é dada em amperes, normalmente em amperes ou em milésimos de amperes, né? Ou ainda em micronésimos de amperes, que são correntes muito pequenininhas, né? Muito pequenininhas, ok? Muito bem. Nós temos então o seguinte, a voltagem é aquela força que faz com que a corrente elétrica circule por dentro do resistor. E o resistor vai estar sempre como? Opondo a esta voltagem. Ele vai fazer oposição a esta voltagem. Isso vai fazer com que esse resistor resista àquela passagem da corrente elétrica. Em muitos casos ele se aquece. É o caso do chuveiro. Aí a gente utiliza para aquecer água, para a gente tomar banho. E, enfim, nós vamos apresentar agora as associações, ok? Muito bem. Passado essa informação para vocês, de que os resistores são essenciais no dia a dia, nós vamos agora entender como é um circuito paralelo e como é um circuito série, né? O circuito paralelo e o circuito série. Bom, se eu tenho um resistor R1 em sequência R2, em sequência ainda R3 e infinitos resistores, né? Lá no finalzinho, um resistor RN, eu tenho então que, estando em série, o que acontece? A corrente elétrica deles é a mesma, não vai mudar a corrente elétrica, é a mesma, tá? E a resistência total entre os pontos A e o ponto infinito, né? Que eu vou chamar de ponto infinito, que é o último ponto, ou ainda o enésimo ponto, né? É chamado de R de A até N, né? Ponto N, enésimo ponto.
É a soma de R1 mais R2 mais R3 mais Rn, né? O enésimo resistor. É a soma deles, tá? Resistor em série é a soma deles. Soma deles. Ok, pessoal? Muito bem. O resistor em série, ele vai ser somado. E se ele estiver em paralelo? Se ele estiver em paralelo, o que vai acontecer? Tenho um resistor R1, resistor R2, ok? Eles estão em paralelo. Qual a característica deles? A voltagem deles é a mesma, né? Ó, se eu tenho a bateria aqui, mais aqui, menos aqui, mas vê, a voltagem deles é a mesma. Essa voltagem que está sobre esse é a mesma que está sobre esse. Como é que eu associo esse resistor? Então, R1 em paralelo com R2 é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. É o produto pela soma. É o produto pela soma. Pessoal, vocês precisam fazer também as tarefas do CMSP, porque lá tem muitas tarefas legais, bacanas. Vocês vão gostar muito, tá? E também assistam tutoriais, né? Tem muito tutorial no Google, no YouTube, né? Para vocês aumentarem o conhecimento de vocês, ok? Obrigado e até a próxima aula.